Fala pessoal, iniciando aí mais um vídeo de fechamento, hoje dia 12 de setembro, mais uma sexta-feira, fechando mais uma semana e vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, beleza? Bom pessoal, o Ibovespa aí hoje trabalha num dia mais de leve realização, tá? Então um dia bem fraco, mais próximo ali da estabilidade, nada negativo. Tá? O índice em si do Ibovespa fecha com 0,5% negativo no dia de hoje, né? Dando aqui um certo sinal de canseira nesse movimento de alta, podendo então fazer uma correção para baixo. Olhando o gráfico semanal, que não é o intuito dar uma olhada e muito menos analisar hoje, porque eu já vou fazer essa análise mais detalhada amanhã no vídeo do Radar de Swing Trade para vocês, mas só para olhar aqui, ainda falta alguns minutos para o fechamento do mercado, mas não deve ficar muito diferente disso. Então, esse fechamento de hoje já demonstra uma certa fraqueza no movimento, tá? E aí, relembrando o que eu falei no sábado passado, né? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 semanas consecutivas de alta, rompendo aqui o topo histórico, né? Inclusive renovando a máxima essa semana, mas com sinal de certo esgotamento, tá? Já tem até aqui marcada essa região que eu comentei da possibilidade de defesa compradora para o curto prazo, que fica na região dos 138 mil pontos lá pelo diário, mas para vocês terem uma ideia, só considerando essa nova máxima histórica e esse fundo, dá em confluência com 50% dessa impulsão, beleza? O dólar deu uma acelerada hoje, cai até o momento aí 0,70, entra naquela região de suporte lá de médio prazo, tá? E toda essa região é que é suporte, entre os 5.386 aos 5.307, tá? Toda essa região aqui, o dólar tem aí para revisitar e quem sabe buscar a mínima dos 5.300, tá? Será? Será? Deixa eu ajustar aqui. S&P 500 hoje negocia bem próximo da estabilidade também, 0,08 positivo, né? Chegou a acionar o novo pivô de alta aí ontem. Hoje ficou lateral, chegou a acionar o pivô agora na parte da tarde, né? Ali no meio-dia, enfim. O movimento também é um pouco fraco, tá? Deixa eu ver o volume aqui. Não, o volume tá ok, deixa eu dar uma olhada no diário. É que o diário tá bem esticado, né? Olha. Então seria normal ele dar uma parada e corrigir, tá? O ponto que eu vejo aqui de possibilidade de defesa, essa região um pouco mais para baixo. O índice da Nasdaq 0,5% de alta, né, um pouco mais forte do que o S&P, renovando máxima histórica e segue movimentação aí para cima, tá? Bem bonito o movimento, né? O alvo nós poderíamos mirar esse patamar aqui, olha, essa perna de impulsão. Se eu coloco a partir do fundo, ele já vai dar quase o alvo aqui. Tá? Então, vou considerar a partir aqui do rompimento, olha, você tem a região do alvo lá de 25 mil, é claro que está bem longe, né? E você vai considerando aqui 50% desse movimento, tá? Mas o mais correto aqui, olha, dessa última correção, esse impulso para cima, tá? Esse é o próximo alvo, que ele já está quase chegando lá, mas a expectativa é que ele continue esse movimento aí para cima. O Dow Jones hoje corrige, né? Normal, movimento de alta, pode voltar a retestar essa regiãozinha um pouco mais para baixo aqui, olha. Só remarcando os blocos para ver onde é que ele vai segurar, mas a expectativa do movimento segue altista, tá? Próximo alvo 46.600. DXY brigando ainda nessa região, que vem segurando o preço 97 dólares. Minério de ferro brigando na região de topo, ele chegou a confirmar o pivô de alta, mas agora faz uma nova correção. Possibilidade de defesa nessa região dos 103 dólares. Deixa eu só ver aqui Vamos medir aqui. Essa região aqui de defesa aí para o minério de ferro. Deixa eu só ajustar aqui, que está um pouco desalinhado aí para vocês. Aí assim fica melhor. O ouro hoje sobe mais um pouco, 0,33, mas basicamente fica aqui lateral em topo. A prata acelera, crava o nosso alvo, sobe aí 1,5%, próximo alvo 44 dólares, tá? A prata aí que vem desenvolvendo um bonito movimento. Quem reage também é as criptos, tá, meu amigo?
meus amigos. Bem legal o movimento, por enquanto aqui reagindo, né? Vamos ver se o Bitcoin consegue romper esse último ponto de defesa de venda aqui, olha, e dar continuidade já no movimento, tá? Deixa eu só clarear essa outra seta aqui, porque nesse momento não está fazendo sentido ela aqui, tá? Vamos ver, a região de defesa aí no Bitcoin é a região dos 123.400 pontos. Tá? Bem bonito aí, retoma o movimento, o sentimento mais positivo no dia de hoje. Temos Ethereum também reagindo, oh, coisa linda, né? 4.600 dólares novamente, 3,80 de alta no dia de hoje. Vamos ver se ele já vai vir para renovar a máxima. Eu gostaria que ele viesse perder os 4.000 dólares, tá? Mas o pouco importa o que eu acho, né? Vamos ver se ele ganha força e já vem para renovar essa máxima. Seria nada ruim também, tá? Aí a gente vê o Ethereum finalmente acima de 5.000 dólares. Ondo continua subindo, hoje mais uma alta de 1,77, o que chama atenção é esse volume comprador aqui ascendente, tá? O papel vem desenvolvendo um bom movimento, mas fica interessante mesmo acima de $1,26. Outra que reagiu bem hoje também é a querida Chainlink, tá? Vamos ver aqui, olha, próximo topo na região dos 28 dólares. Tá? Só que o volume está mais fraco, né? Mas o movimento está bonito. Voltando para a nossa bolsa, pessoal, análise das duas melhores performances do dia de hoje, em sequência das duas piores performances, e lembrando que, caso queiram ver análise de alguma ação em específico, é só deixar aqui nos comentários e eu trago a análise no dia seguinte. Lembrando que hoje, como é sexta-feira, eu vou fazer as análises só na segunda-feira dos pedidos de hoje, porque amanhã ou domingo, né, enfim, no final de semana, eu subo o vídeo do panorama aí de swing trade para vocês. Beleza? RADL, tá, pessoal? Hoje aí sobe 2,96, não vejo nada para fazer no papel. Ele fez o fechamento de gap aqui, fez uma correção, até manipula esse fundo interno aqui, olha. Mas assim, não vejo nada para fazer aqui, tá? Região de briga, porque tem um gap aqui embaixo ainda para ser fechado. Então, eu não vejo nada para fazer aqui ainda muito interessante no papel, tá? Eu vou só trocar isso, vou só colocar essa fronteira do gap aqui. BIF3 chega lá no topo, infelizmente não fez a correção que nós estávamos esperando, não vejo nada para fazer no papel, tá subindo em linha reta, deixa subir, tá? Eu não opero movimento esticado assim, olha. Foi embora, tem que esperar uma correção agora, não tem muito o que fazer, tá? Pelo semanal, essa região dos 5,75 voltando, dá para procurar por validações de compra. Mas o papel engatou um ótimo fluxo comprador também, tá? Vamos 3. Por enquanto nada, o papel chegou a emendar um movimento de impulsão. Última tentativa o que vem segurando o preço, né? A região de defesa é aqui embaixo, a zona dos 3,50, mas o papel não consegue desenvolver ainda o movimento. Tem chance de se segurar aqui ainda, olha. Ponto de defesa dessa última impulsão. Tá? Lembrando que eu trabalho com referência, e minha referência nesse momento é esse fundo. Esse topo como extremidade, que quebra esse topinho anterior, que foi o topo interno que gerou essa mínima, que gerou esse desbalanço de preço. Tá? Mas por enquanto, o papel ainda aqui desenvolvendo movimento. Tá? Por enquanto ainda não vejo nada. Semana que vem, fazendo um fechamento aqui, olha, acima dessa máxima, um fechamento com volume comprador aqui, um engolfo de alta nessa região, olha, aí me chamaria atenção, tá? Mas no momento ainda não vejo nada. IDUC também não vejo nada, presta atenção na semana que vem nessa região dos 12,55 para ver como vai ser feito o reteste dessa região de defesa. Mas lembrando que dentro da tendência principal, o ativo está esticado, tá? Ele não corrige em 50% aqui da perna de impulsão. Então, um ponto mais interessante ainda que ele poderia voltar a testar essa região dos 11,20. Então, esse movimento aqui, olha, se é só uma captura desse topo, né, dessa lateralidade aqui, olha, para fazer isso, chamar comprador e aí fazer mais uma impulsão para baixo, tá? Então, não compra aqui no reteste, aguardo o teste aqui para depois ver se entra fluxo comprador, enfim.
mas no momento não vejo nada, tá? Gostaria de ver o papel um pouco mais para baixo nos 11,20. Sequoia para médio prazo não vejo nada, tá? O preço está em 1,80, né? E aí assim, é o que eu já comentei. O stop tem que vir aqui embaixo, 0,97 e torcer para o papel dar continuidade no movimento, tá? Não tem muito o que fazer. Deixar o stop aqui embaixo dessa puxada e ver se ele continua esse movimento para cima. Tá? Ele voltou para testar essa região de defesa aqui de venda. Tá? Mais acima, deve buscar essa outra região aqui dos 2,30, se continuar o fluxo de compra, tá? Mas eu não vejo nada para fazer no papel aí agora. SLC 3, PM 17,30, RP 20,50, cara, o stop tá aqui embaixo, 16,15. Não tem muito o que fazer, tá? O papel lateral, não gosto muito do papel, não. Se montar uma posição dentro de um ativo assim, você acaba ficando presa, e aí você acaba deixando outras oportunidades passarem por não ter o capital em mãos, exatamente por ficar parado em ativos que não desenvolvem um movimento. Tá? Então não gosto, como já fez uma saída parcial, colocaria um stopzinho aqui nos 16,05. São Martinho, PM de 25. Cara, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque, cara, o PM de 25, olha onde está agora, 17. A gente está falando de R$25. Cara, aqui em cima, olha. 32% contra. Não pode deixar isso acontecer. Tá? Não pode deixar isso acontecer. Tem que zerar a posição antes, você tem que colocar um limite antes. Porque aqui era um bom lugar para tomar risco para médio prazo, buscando por validações de compra. Você ficou comprado aqui em cima, né? Olha. 25, então ele perde o fundo aqui, faz um pivô de baixa, deu oportunidade de zerar técnico o movimento. Depois aqui embaixo também nos R$20, olha, mas deu diversas oportunidades de zerar a posição. Né? Você acaba ficando presa num ativo assim, o seu caixa fica preso no papel, você não zera a posição, porque acredita que o preço vai voltar para o seu preço médio, passa tempos e tempos, se der sorte ele volta para o seu preço médio e você sai no 0 a 0, mas isso pode levar 2 meses, uma semana, um ano e o seu dinheiro fica preso lá dentro, enquanto outras oportunidades vão acontecendo durante o caminho e você fica travada, engessada e não consegue fazer outras operações. Então tem que colocar um limite de stop, um limite de perda na operação, seja ele técnico, seja ele financeiro, aí depende de cada um, né? Eu prefiro o stop técnico na maioria dos casos. Cara, encerrou, tá com stop, deu seu limite, cara, sai fora. Não dá para ficar segurando. Aqui não tem o que fazer. É segurar, colocar o stop de segurança nos 16,02 e como eu disse, aí aqui tem que virar torcedor. Tem que torcer para o papel subir, porque não tem o que fazer. É colocar um stop de segurança dos R$16 e torcer para o papel virar e reverter tendência. Tá bom? Eu não vejo nada para fazer ainda para médio prazo aqui no papel, tá? Mas essa região aqui dos R$16 era uma boa possibilidade para quem está olhando para médio prazo montar pelo menos 25% de uma posição, considerando o gráfico semanal e que o papel testa uma região aqui de suporte já, olha, de médio prazo, tá? Então você pode usar essa região para procurar validações para montar uma posição, tá? Mas o papel ainda está fraco, ok? Não tem nada que chame muita atenção. Soja 3, mesma coisa, tá? O preço médio ficou em 12,90, olha aqui em cima. Então 12,90 do preço atual, cara, é 17%, olha. E aqui para trás, se for observar, ele deu possibilidade de fazer a saída técnica aqui, olha. Na perda desse fundo tem que cair fora. Então um stop que era 12,90, olha, 12,90 o preço de entrada, um stop aqui, seria um stop de 12%. Um stop ok para médio prazo, é o que em média acontece dentro dos stops quando as operações não dão certo de médio prazo. Em média os stops ficam entre 10% a 15%. Tá? Então aqui ele já deu possibilidade de sair. Agora não zerou aqui, olha, tá com um drawdown de 17%, aonde de novo, em uma região de suporte, aqui com esse contexto aqui de soja 3, eu já falei para vocês há alguns meses, inclusive, que é um dos contextos mais bonitos que eu acho para médio prazo. Tá? Esse papel aqui eu levaria para médio prazo e aqui tem um bonito contexto de compra. Tá? Tem essa reacumulação aqui, em cima de uma zona de compra aqui de médio prazo. Ele faz o primeiro movimento de impulsão, testa a região aqui de resistência,
volta a fazer uma correção dentro da referência de impulsão, que é esse fundo e esse topo. Essa correção com característica de correção com volume caindo, retesta bloco de defesa do início da impulsão, volta a aparecer volume comprador. Tá? Então, aqui era a região para tomar risco de médio prazo. Então, você, se tivesse estopado lá em cima com 12%, poderia ter caixa para remontar a posição aqui embaixo. Então, nesse momento, toma um drawdown de 17%, quando, na verdade, montando uma posição próxima a 10 e 20, para o papel voltar para os próximos pontos aqui de resistência, você já teria aí um upside de 23%. Tá? De 23% e até o topo lá em cima, 31%. Aí você ficou todo esse tempo com o papel no prejuízo, dinheiro parado dentro do ativo, uma operação engessada, contando que o ativo volte para o seu preço médio. Então, assim, isso no longo prazo acaba não dando certo, tá? Eu não acho interessante esse modelo, tá? Tem que estopar, tem que sair da operação, porque depois você remonta a posição quando o ativo te dá sinais interessantes, com validações de compra, né? Aí você vai fazer a sua análise, montar o seu contexto, definir novas operações e fazer outra entrada que faça mais sentido do que ficar segurando o papel que vai contra a sua operação. Beleza? Então, cara, soja 3 está muito bonito, mas como o seu preço médio está lá em cima, então, de novo, não tem muito o que fazer. Tá? Eu acredito, esses aqui são os alvos que eu vejo para soja 3, tá? E até mais para cima, lá nos 14, quem sabe 15 reais. Mas primeiro é passo a passo. Primeiro tem essas barreiras aqui de resistência. E o stop aqui embaixo, 9,50 e de novo. O papel chegando nos 12,90, aí aonde era para estar fazendo uma saída parcial, realizando lucro, por exemplo, você ainda vai estar no 0 a 0. Né? Então vai saber ainda mais quanto tempo o papel vai precisar desenvolver o movimento para fazer, se de fato ele entrar numa tendência de alta, porque ninguém sabe o que ele vai fazer. Para depois desenvolver o movimento vai ficar quase 2 anos, talvez, parado com o dinheiro dentro do papel. Tá? Mas assim, é um papel bem interessante, região de compra aqui no papel de soja 3, para carregar aí, tá? Olha para o gráfico mensal, coisa linda, zona de suporte, desse movimento de impulsão, retorna para cá, ótimo ponto de compra, olha. Buscando o quê? Quem sabe a possibilidade do papel retornar para cá, ó, 14,80, quem sabe até para o topo de 17. Com uma relação de risco-retorno aqui bem adequada e, claro, com o contexto aqui de curto prazo, realinhando possibilidade de voltar fluxo comprador. Tá? A gente tem o OBV passando para cima da média móvel de 50. Eu tenho o MACD no gráfico semanal que ainda está fraco, né? O papel ainda está fraco. Não passou ainda a ficar verde aqui. Mas ele já tem um contexto de tentativa de compra aí, com realinhamento de fluxo lá pelo gráfico diário, acreditando no contexto do gráfico mensal. Raiz A4 também, olha, R$2 o preço médio, ó, lá em cima, R$2, 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 R$2. Ó, 36% de drawdown, não faz sentido. Ó, aqui nos R$2, o papel perdeu esse fundo aqui de 1,63, era motivo para estopar. Então, ó, R$2, ia sair com um stop aí de 18%, ó, que para a Raiz A4 é um stop pequeno, porque o valor nominal do papel é baixíssimo. Tá? Então, percentualmente ele fica maior, mas é um stop curto. Aí tomou um drawdown, chegou a tomar um drawdown de 50%, olha, então não faz sentido, tá? E de novo, é o mesmo contexto. Não tem nada para fazer. É ajustar o stop em 0,99 centavos e aí torcer para o papel voltar lá para cima. Mas ainda assim que volte para cima, o contexto é de venda, dado que a tendência dele é uma tendência de venda. Tudo bem? Mas espero poder ter ajudado vocês. E eu falo que é para poder ajudar, tá, pessoal? Porque isso no longo prazo acaba trazendo mais problemas do que ajudando. Agora, claro, nossa bolsa ainda meio capengando ou não, vem com renovação de máximo histórico, os movimentos mais para cima, mas se a gente pega um cenário mais feio da nossa bolsa e entra num fluxo de venda e você fica preso em papéis onde você não quis fazer stop, né? Não quis acionar os stops e quis conduzir o papel, imagina o quanto de tempo você vai ficar presa no papel, né? Pega aí papel caindo 70%, 80% igual foi antes de dar essa última puxada. Então é só para tomar cuidado com isso, porque no longo prazo isso mais machuca do que ajuda. Beleza? Fiquem com Deus, bom descanso, bom final de semana e até mais, pessoal.